Bem-vinda ao curso de liderança, onde nós vamos aprender a liderar como ovelhas em meio aos lobos. Uau, que tema forte, né? Nós vamos aprender o que é a liderança verdadeira, como Jesus liderava sobre essa terra. Nós vamos aprender a nos posicionar e nos encher de temor, de respeito, de amor por Deus neste curso. Eu já quero falar para você o que Deus procura em nós. Como que Deus procura a gente ser uma líder, né, verdadeira aqui nessa terra. Aprenda uma coisa, é necessário se posicionar, é necessário você não se comparar e é necessário você fazer apenas aquilo que grita dentro do seu coração. E você, mulher, vai dizer assim para mim: Mila, mas eu nem sou uma líder, eu nem tenho ministério, mas você tem uma família. Eu, muito tempo, fiquei me sabotando sobre isso. Só que se você um dia conversou com mulheres e essas mulheres estão voando, você fez a sua parte como líder e você não sabia que você era líder. Eu comecei a me questionar com Deus e falar assim para ele: Deus, por que as mulheres que eu atendo, elas voam? E às vezes eu não consigo voar como elas, da forma que elas estão voando. Aí o Espírito Santo me falou assim: é porque você é uma líder. E a líder, ela serve o quê? Para impulsionar, para mover pessoas. E muitas vezes nós nos tornamos inúteis. Nós vamos ter uma aula sobre isso muito forte. A líder inútil é aquela que investe tudo que ela tem. Ela faz um investimento sobre uma pessoa. A pessoa, ela voa a ponto de você que é líder se tornar o que é inútil, a pessoa não precisar mais de você. Esse é a verdadeira liderança, esse é o trabalho do líder. E tem duas formas de nós liderarmos sobre essa terra. A primeira forma é por manipulação. Existem pessoas que estão sendo tão manipuladas que elas não estão servindo a Deus por amor, mas sim por algum benefício que ofereceram para elas. Igrejas que oferecem riqueza, igrejas que oferecem tirar a sua dor, igrejas que oferecem para essas pessoas realização dos sonhos, estão criando seguidores dependentes e não líderes, verdadeiros líderes. Nós vamos aprender muitas coisas sobre liderança. Porque Jesus, ele nunca trabalhou dessa forma, ele nunca manipulou. Ele nunca falou: eu vou resolver a sua dor, vou dar riqueza, vou dar prosperidade. Pelo contrário, ele oferecia, ele mostrava uma missão. E através dessa missão, os seguidores dele seguiam e iriam se transformar em líderes. Os discípulos dele é a amostra disso. Seguiam ele e se transformaram em verdadeiros líderes. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você neste curso. Você pode analisar que existem muitos líderes que falam assim: eu estou cansado. O telefone toca de madrugada. Por quê? Eles estão trabalhando de uma forma de manipulação. Eles estão formando seguidores dependentes deles. Eles não estão formando líderes. Você vai aprender como formar mulheres que vão ser líderes. Mulheres que vão ser fiéis à aliança de Jesus. Satanás, a liderança de Satanás é uma liderança de manipulação. Quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 4, quando nós olhamos a tentação que Jesus passou no deserto, que ele ficou 40 dias, porque só depois dos 40 dias Satanás apareceu. E algo aqui muito poderoso, gente, é para manipular a necessidade de Jesus. Qual que era a necessidade de Jesus? Jesus tinha fome. Aí Satanás aparece e fala assim para Jesus: olha, se você tem fome, transforma essas pedras em pão. Ele age na nossa necessidade. E se você não tiver uma confiança, se você não tiver uma aliança, uma fidelidade, você acaba caindo na manipulação de pessoas que falam que vão tirar sua dor, que falam que vão realizar seus sonhos. E depois ele leva Jesus e mostra todo o reino, porque ele sabia que Jesus veio para governar.
Jesus ele foi batizado e foi levado pelo Espírito pelo deserto. Ele veio para governar. Ele ficou 40 dias nesse deserto. Aí Satanás mostra para ele tudo. Ó, eu posso realizar todos os seus sonhos. Mas Jesus sabia quem ele servia. Jesus sabia para que ele veio nessa terra. E ele dizia assim para Jesus: se você se prostrar, se você me adorar, eu vou realizar todos os seus sonhos. Eu vou tirar essa sua dor. Qual que era a dor de Jesus? Era a fome. Ele estava com fome. Imagina 40 dias sem comer, sem beber uma água. Ele estava com fome, estava com sede. E Satanás ele vem com essa proposta. Mas a liderança de Jesus não é essa. A liderança de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, é quando ele encontra Simão Pedro durante uma pesca frustrado, porque não tinha pescado nada aquela noite, junto ali com alguns discípulos. E Jesus dá uma direção para ele, né? Joga a rede para o lado direito e a pesca foi maravilhosa. Eles ficaram perplexos, ficaram realizados. Porque o sonho deles, o desejo deles era ser prósperos, era levar para a família um alimento. E Jesus veio e mostrou para ele, deu uma ordem para eles, eles obedeceram. Só que Jesus vem para te apresentar uma missão. E foi por isso que eles deixaram tudo que eles tinham e seguiram Jesus. A verdadeira liderança, a verdadeira líder é aquela que deixa todos os seus sonhos para seguir Jesus. Liderar por inspiração não é falar para as pessoas que você vai tirar uma dor, que você vai realizar um sonho. É mostrar uma missão para elas, superior, nobre, a ponto delas deixarem tudo e seguir para essa missão, para essa realização. Porque Jesus, ele é aquele que falou que nós iríamos fazer obras maiores. Sabe o que eu acho incrível no ministério de Jesus? Que quando ele sai do deserto, quando ele vence a tentação, a primeira coisa que ele faz é escolher quem iria substituí-lo. Olha que lindo, não tinha feito milagres, não tinha igreja lotada, não tinha multidões, mas ele, a primeira coisa que ele faz é separar quem queria substituir e começar a treinar esses líderes para fazer muito melhor do que ele já fez aqui nessa terra. É fantástico, é uma mudança de mentalidade. Eu creio que esse curso, ele veio realmente para mudar a sua mentalidade em relação a tudo que você tem vivido, que você tem visto. Jesus, ele quer que nós nos posicionamos como mulheres ousadas, cheias de temor, respeito, cheias de Deus, que vão liderar nesta terra. O propósito, ele conecta mais do que a necessidade. Ter uma liderança por inspiração, você vai formar líderes. E ter uma liderança por manipulação, você está formando seguidores dependentes. E essa não é a liderança de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 10, 16, Jesus está falando ali de ovelhas em meio a lobos. Gente, é tão incrível porque uma ovelha em meio a lobos, ovelha ela é lenta. Então, qual que é o superpoder de uma ovelha? É o pastor. É quando ela direciona os seus olhos. É quando ela direciona os seus ouvidos e a direção para esse pastor. Voz de Jesus, a voz do nosso Deus. É isso que Jesus está nos chamando para ouvir a voz de Deus. E Jesus, ele veio como ovelha. Vai dizer aqui, ó, o próprio Jesus veio como ovelha em meio aos lobos. Todos os membros de um corpo só tem o quê? Uma cabeça. E a cabeça é Jesus Cristo. Então nós somos ovelhas que precisamos estar olhando com olhar fixo a Ele, precisamos estar ouvindo Ele, precisamos ser direcionadas por Ele. Por que os líderes fracassam? Porque eles estão atrás da sua própria glória. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que o sucesso na liderança é ser totalmente inútil. É nós movermos pessoas, mulheres, para levar até Jesus. Então não espere muitas pessoas. Não espere multidões. Olha só, é difícil a gente ver isso, porque a gente vê uma multidão seguindo uma liderança
E aí Jesus vem e fala assim, se torne inútil, não espere multidões, não espere muitas pessoas. Por isso que fala que líder, ele sempre é muito sozinho. Porque ele segue uma voz, ele segue uma direção. E que nem todas as pessoas querem estar junto com nós. Para viver coisas maiores. Então, a primeira coisa que Jesus faz na sua liderança, ele escolhe substitutos. Porque ser líder é treinar outras pessoas para liderar. Então você vai ser preparada, capacitada para treinar outras mulheres para elas liderarem. Jesus não estava treinando auxiliares, Jesus estava treinando que substitutos. Então olha só, Jesus não estava treinando auxiliares, ele estava treinando substitutos. É lindo. Então o que eu quero que vocês gravam aqui nessa primeira aula, que a liderança de Jesus nunca foi por manipulação. Ele nunca ofereceu riquezas, ele nunca ofereceu realizar os sonhos, ele nunca ofereceu tirar a dor de imediato, nunca ofereceu isso. Oferece uma missão nobre, uma missão superior, que as pessoas tenham coragem de deixar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, para viver por um propósito aqui nessa terra. Jesus, ele não agia por manipulação, ele não falava assim. Manipulação, gente, deixa eu deixar um exemplo aqui para vocês. Sabe essas lojas que falam assim, 50%, 50% de desconto, a gente corre para comprar, isso é manipulação. Jesus não age assim. Eu não posso servir Jesus, eu não posso ser infiel a uma aliança. Eu não posso servir Jesus pelos benefícios que ele pode me dar. Eu preciso servir Jesus porque entender que ele me amou primeiro. Jesus me amou primeiro, eu preciso ter essa consciência. E eu preciso amar Jesus sobre todas as coisas. Senão não adianta eu orar, não adianta eu jejuar, não adianta eu passar noites no montes, porque eu preciso ter a consciência de amar Jesus sobre todas as coisas. Aí eu me inspiro em Jesus e eu sigo Jesus. E ele vai me formar, me capacitar como líder. Então a sua capacidade não depende de você ter ou não, depende daquele que veio para te capacitar. Porque se você falar assim, eu não tenho capacidade, você vai ficar paralisada. Mas se você falar assim, não, pera um pouquinho, aonde eu não tenho capacidade, existe alguém, né? Existe alguém lá em cima. Existe um Pai Celestial que vai me capacitar para eu ser capacitada e formada como líder. A sua vida vai ser uma vida de milagres, vai ser uma vida do sobrenatural de Deus. Então, Jesus não liderava por manipulação, ele liderava por inspiração. Ele mostrava o caminho e se a pessoa quisesse, ela seguia ele. Agora você imagina, né? Tem pessoas que querem ficar com o milagre e tem pessoas que querem ficar com o dono do milagre. Quando Jesus fez falou para eles, lança a rede para o lado direito, e eles tiveram aquela pesca maravilhosa, eles poderiam ter ficado apegado com aquela prosperidade. Mas um dia acaba, porque tudo que é do homem não é eterno, mas o que é de Deus é eterno. Então o que aconteceu? Eles pegaram e falaram, não, eu vou ficar com aquele que me apresentou uma missão, que me apresentou um crescimento, que me apresentou algo tão verdadeiro, e eu vou ficar com ele e vou realizar coisas maiores. Ele vai me ensinar, ele vai me capacitar para eu realizar nessa terra obras maiores. E é isso que Jesus nos chama, para nós fazermos obras maiores. Tirar pessoas que estão desviadas, que estão enganadas, da onde elas estão sofrendo, paralisadas, e fazer com que elas voem, façam algo maior e melhor que todas nós vamos fazer. Gente, as aulas estão incríveis, vocês não têm noção. É muito profundo, é muita mudança de mentalidade, é muito destrave, é muitas coisas para fazer você voar. Não sei se você, mulher, já passou uma situação de pessoas te manipulando, líderes te manipulando e dizendo assim, ó, se você não honrar o seu líder financeiramente, se você não fizer o que o seu líder está falando, se você sair debaixo da bênção do seu líder, certamente as coisas não vão dar certo na sua vida. É forte, né? E quando esse pensamento ocupa a sua cabeça,
mais domínio eles vão ganhar sobre você. Humilhação, trabalho gratuitos, são chamados porque eles falam que é o processo. Eles dizem que, por exemplo, se você não aceita um pedido deles, é como se você ser reprovado por esse tal processo. E aqueles que têm o desejo de serem reconhecidos se permite o que? Ser manipulados, ser controladas por aqueles que têm o poder de promovê-las. Então você não está você não está sendo fiel a uma aliança, você está sendo fiel ao seu líder, porque ele tem o poder de prometer para você que ele vai te promover. Existem lugares onde estão acontecendo isso, gente. A verdadeira liderança é aquela que faz o seu coração ser curado e os seus olhos serem abertos, para que você seja uma verdadeira líder segundo o coração de Deus. Olha que lindo! Essa é a verdadeira liderança que Jesus deixou para mim e para você. Saiam dessa aula hoje tendo a convicção que Deus te chamou, porque Ele quer usar a sua vida para liderar outras pessoas. E agora você começa a meditar e imaginar quem são as pessoas que você vai começar a liderar a partir de hoje. Quem são os seus substitutos? Quem são as pessoas que vão te ouvir nesse caminho verdadeiro, nessa liderança verdadeira? Esse é meu sonho, de ver vocês crescendo cada vez mais, cada dia mais.